Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Graça e paz da parte de Deus aos nossos corações. Pastor Paulo Roberto, que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar com os irmãos no 42º aniversário dos irmãos como igreja. E nós louvamos ao Senhor por isso, agradecemos, trazemos o abraço, da nossa igreja nesse momento para os irmãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando a história desta igreja na evangelização, Jardim Esperança, com uma mensagem que traz esperança, porque Jesus é a nossa esperança, amém, irmãos? Amém. E nós queremos, firmados nessa certeza, conversarmos um pouco com os irmãos acerca de um texto bíblico que me traz muita esperança, que faz com que eu entenda em todo o tempo que o Senhor Jesus é de verdade e sempre será a única esperança. E esse texto está em Lucas, capítulo de número 7. Você pode acessar aí sua Bíblia no celular, pode abrir a sua Bíblia, os irmãos que têm a Bíblia física aí. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E eu quero compartilhar com os irmãos a partir do versículo 11 até o versículo de número 17 desse texto, desta palavra que Lucas deixa registrado para nós neste momento. E eu quero que os irmãos acompanhem, permaneçam com a Bíblia aberta, se for possível, quando diz o seguinte: pouco tempo depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, aqui está, ó Pai, a Tua palavra lida, Tua palavra que abençoa nosso coração, a nossa vida. O Senhor é aquele que age em nós, por meio de nós e através de nós. O Senhor é aquele que devolve a esperança. O Senhor é aquele que renova a esperança. O Senhor é aquele que é o fundamento da nossa esperança. E nós te louvamos, Senhor, e dizemos ao Senhor que todas as coisas devem, ó Deus, de uma forma muito especial, convergir para o Senhor. Ó Deus, nós entregamos a Ti a honra, a glória e o louvor que cada um de nós trazemos nesta noite para reverenciarmos o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Se alguém entrou nesse lugar precisando do renovo do Senhor, que aqui, ó Deus, seja um momento de tratamento, de restauração e de vida. Ó Deus, que possamos, como igreja do Senhor, levarmos a mensagem de esperança que vem por meio de Ti, que é a vida, que é a verdade, que é o caminho, a todos aqueles que estão, ó Deus, precisando
de uma mensagem que encha-os de total alegria. E assim, ó Deus, nós oramos e te pedimos, Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente, nesta noite, quer compartilhar com os irmãos, a partir desse texto, algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida, o exercício da nossa fé, os 42 anos de caminhada que os irmãos estão celebrando, pela realidade que nós estamos vivendo como Brasil, como sociedade, como mundo. Nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades. Estamos vivendo um tempo de desesperança. Estamos vivendo um tempo em que a cada dia mais a gente tem vivenciado, as incertezas do amanhã. A gente pode ver isso, se não for Jesus na nossa história, na nossa vida, a gente para em algum momento e pergunta assim: o que vai ser daqui para frente? Os irmãos têm acompanhado os noticiários, os irmãos têm visto a cada dia mais notícias que de alguma maneira inquietam o nosso coração. Não sei se vocês viram nos últimos noticiários a questão do que aconteceu no Sol, no Sol, onde houve o rompimento de crateras do Sol. E aí a gente vê uma ameaça climática acontecendo. A gente, a cada dia, a cada ano, a gente vê nas notícias de que a cada ano, o verão e a temperatura tem sido acrescida de 2 graus a mais. Nas últimas notícias, isso já aumentou um pouco, em que já na Europa, este último ano, nos Estados Unidos também, já experimentaram um momento de muito calor. E segundo todo o sistema de climatologia do nosso país, toda a questão de meteorologia também, já podem, e já têm anunciado um momento para nós um pouco assustador. Caminhando pelas ruas, a gente está vendo aí uma seca muito grande, uma queimada, que de alguma maneira mostra para nós esse desequilíbrio climático. A gente olha para os rios e para os mares, conversando com os pescadores em Arraial do Cabo, eu tenho visto de verdade esta realidade quando eles comentam, os mais antigos e os mais novos. Os mais antigos dizem: pastor, antigamente aqui de Arraial do Cabo saíam caminhões e caminhões todos os dias de muitos peixes. Hoje nós temos tido muitas pescas frustradas, em que o que carregamos dentro dos nossos barcos é apenas, muitas vezes, para peixaria local e muitas outras vezes somente para o consumo doméstico. É a realidade que tem sido anunciada. Por que isso? Porque além das traineiras que entram por dentro dos mares, tudo isso tem trazido um desequilíbrio muito grande e a gente tem percebido essas questões. Outra questão que me inquieta o coração é a certeza que a gente tem visto, além de todos esses pontos anunciados para os irmãos, a questão social, a questão familiar. Não sei se você consegue perceber, mas o desequilíbrio familiar, o desequilíbrio social é algo muito gritante e que também inquieta o nosso coração. A gente tem visto um desrespeito grande das famílias. Eu trabalho com saúde mental, trabalho como psicólogo na saúde mental. Tenho abertura do CAPS municipal, tenho abertura nas escolas de Arraial do Cabo para ouvir alguns relatos assustadores. Meus irmãos, sem medo de errar, eu posso dizer para os irmãos que no mês de setembro, 4
pré-adolescentes tentaram suicídio em Arraial do Cabo. Vocês sabiam disso? 4. Tenho visto uma quantidade enorme de borderline. O que é o borderline? São aqueles que sofrem de um transtorno de maneira tal que, por conta do desequilíbrio e do transtorno, começam a viver a automutilação. Ou estão se automutilando com estilete, com gilete e até mesmo com aquele aparelhozinho que tem dentro dos apontadores. Aquilo que na verdade, no passado, algo que funcionava para, na verdade, afiar os lábios, fazer ponta nos lábios. Esse é um desequilíbrio social. O desequilíbrio social que a gente tem visto de muitos pais, que têm gritado por conta do desrespeito dos filhos, por conta dos desentendimentos em casa e por conta da drogadição, do tráfico, da violência e da morte. Tudo isso a gente tem visto que, se não for Jesus a nossa esperança, a gente tem tudo para sentar agora e dizermos assim: o que fazer? O que pensar? Como nós vamos esperar dias melhores se não for por meio de Jesus, por meio da ação de Jesus? A cada dia mais, o mundo caminha para o fim, de acordo com aquilo que também a palavra de Deus deixou muito claro, e tudo isso que eu falei para vocês não é novidade diante dos relatos bíblicos que nós temos conhecido desde os profetas, e com cumprimento a partir do que Jesus pregou, aquilo que Pedro anunciou e que o próprio Paulo também no Novo Testamento deixou registrado. Agora a gente para e pensa dentro desse contexto, do texto lido, a gente para e pensa no capítulo 7 de Lucas. O texto de Lucas e o contexto de Lucas no capítulo 7 é que Jesus está junto da multidão, quando de repente chega junto da multidão alguém que é enviado por um centurião. E quem era o centurião no capítulo 7? Quem era o centurião? Centurião era um homem que liderava 100 soldados, por isso o nome centurião. Ele era o líder de 100 homens. E ele manda uma notícia a Jesus, dizendo para Jesus que, de alguma maneira, ele estava precisando de uma intervenção sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque aquele centurião estava com alguém em sua casa, muito doente, estava precisando de uma forte atuação do Senhor. E aí diz a palavra de Deus que naquele momento Jesus chega, na verdade, desejando se dirigir até aquele lugar em que precisava de uma intervenção. Mas a palavra de Deus diz que aquele centurião chega então com um recado para Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra do Senhor, basta que o Senhor diga alguma coisa, porque eu sou um chefe, eu sou alguém que lidero pessoas, e eu digo para um: faz, e assim acontece. Eu digo para o outro: faça, e assim acontece. Basta uma palavra do Senhor para que meu servo seja sarado, aquele que eu estimo muito seja sarado. E diz a palavra do Senhor que Jesus naquele momento diz: eu nunca vi tanta fé. E a palavra de Deus diz, naquele momento, que Jesus, então, admirado com eles, diz assim: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde.
encontraram aquele homem com saúde. Mas toma a palavra do Senhor. Jesus aqui não o tocou. Jesus aqui não entrou em casa. Jesus aqui apenas, mediante a fé daquele centurião, Jesus libera o milagre. Jesus age de maneira tal, segundo a fé daquele centurião. Mas agora Jesus vai a caminho de Naim. Naim era um lugar chamado Lugar Formoso. Esse era o nome da cidade Naim. Naim significava lugar gracioso. Só que o lugar gracioso e charmoso distava de Cafarnaum, na verdade, a 50 quilômetros. E agora Jesus está chegando à cidade charmosa. Mas a cidade charmosa estava vivendo um momento do luto. A cidade graciosa não estava vivendo de verdade o quadro que dava-lhe o nome. Diz a palavra de Deus que ali estava saindo um cortejo fúnebre. Ali estava, na verdade, uma viúva chorando, e ali junto àquele cortejo de amigos, provavelmente, 4 homens carregavam um tablado, carregavam uma prancha, e sobre aquela prancha estava alguém envolto em panos de linho, porque essa era a maneira de carregar mortos naquele tempo. Havia uma prancha, e aí então, com 2 travessões, e ali então 4 pessoas carregavam aquele que estava morto num cortejo. A viúva, é interessante a gente parar e pensar nisso. A realidade da viúva era que naquela época, viúva, de fato, já era considerada pelos judeus como uma coitada. Porque uma vez viúva, ela não tinha nenhum amparo. Uma vez viúva, ela estava de fato desamparada. Uma vez viúva, ela estava sem esperança do futuro, porque naquele tempo não havia pensão. Quem era o provedor era o homem. A mulher não trabalhava, exceto em algumas feiras públicas, assim mesmo com permissão de toda a liderança masculina. Aquela mulher estava então num quadro de desamparo, aquela mulher estava num quadro de desesperança, e aquela mulher estava num quadro com certeza de ameaças das questões da vida. Por quê? Porque ela perdeu um filho também. Como se não bastasse só ela ser viúva, ela perde um filho. E perder o filho era perder então a segurança do futuro. Porque uma vez o homem morrendo, assumia o filho. O filho morrendo, o que seria dessa mulher? A palavra de Deus diz que aquela mulher estava agora sem expectativa de sobrevivência. Ela estava agora sem o amparo frente às ameaças que o seu futuro estava lhe prometendo. Mas mediante todo esse quadro, diz a palavra de Deus que Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, a esperança que nós pregamos, quando Jesus se aproxima, é o encontro, meus amados irmãos, do poder com as impossibilidades. Porque todos nós sabemos aqui, todos nós sabemos, que quando a morte é uma realidade, a ideia que nós temos é a ideia de impossibilidade. Em alguns momentos a gente usa uma frase que para nós cristãos não deve ser uma frase dita por nós, porque a gente costuma dizer assim: enquanto a vida é esperança. Não. Enquanto a vida que é esperança para nós cristãos, e quando não houver mais vida aqui, continuará existindo esperança para nós, porque Jesus é a nossa esperança.
Só que dentro desse quadro, quando Jesus ele se aproxima, é de verdade o encontro do poder com as impossibilidades. Quando Jesus se aproxima, é o encontro da frieza, porque a morte é fria. A morte, o discurso da morte é de frieza. Mas quando Jesus se aproxima, é o discurso da frieza ao encontro com a palavra de compaixão. Quando Jesus se aproxima, é um olhar cheio de amor, é um olhar cheio de bondade. Diz a palavra do Senhor, que quando Jesus se aproxima, no início da cidade, na porta da cidade, diz a palavra de Deus, que ali estava sendo levado o filho único daquela viúva. Uma grande multidão da cidade o acompanhava. Mas diz a palavra de Deus no versículo de número 13: viu o Senhor. Viu o Senhor. E viu o Senhor e se encheu de compaixão. Se encheu de amor. Se encheu de bondade. E Jesus chega para aquela mulher, no meio do discurso da frieza, diante do discurso da impossibilidade. Sabe qual é a forma como Jesus se dirige àquela mulher sem esperança? Não chores. Não chores. Meus amados irmãos, eu creio que nós, como igreja de Jesus, precisamos ter esse olhar de compaixão. Porque quando eu vejo esse texto, eu me remeto às dezenas de mães que eu tenho convivido, com as dezenas de mães que eu tenho conversado, que muitas delas têm visto ou vivido as impossibilidades diante não da morte física, mas da frieza dos relacionamentos com os filhos. Há famílias que estão vivendo o discurso de morte, mesmo tendo vida dentro de casa. Há famílias inteiras esperando que nós nos levantemos para dizermos que nós conhecemos aquele que pode olhar para uma família com uma mensagem de esperança, sendo Ele a esperança, sendo Ele aquele que é capaz de fazer algo novo acontecer. Eu creio, eu espero e eu sei que o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a igreja pede e do que tudo aquilo que a gente pensa. Amém, irmão? Paulo diz isso na sua carta. O meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando Jesus se aproxima, meu irmão, o olhar e a sua palavra é de esperança. Porque aquele que falava era o Senhor, aquele que falava era o onisciente, aquele que falava era o Kyrios, o Senhor da história, aquele que falava é aquele que era capaz de devolver com a palavra a vida. Aquele que se apresentava diante do quadro era o mesmo que lá em Gênesis disse: haja luz. E a palavra de Deus diz: e houve luz. É aquele que tem o haja nos lábios. E ele chega diante daquele quadro de morte, de desesperança, e a palavra de Deus diz que Ele é onisciente, Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe como fazer, Ele sabe como operar, Ele sabe como devolver a esperança. E Ele chega, e Ele olha, e a palavra
faz com que naquele momento os projetos sejam retomados. Por quê? Preste atenção numa coisa. Todas as vezes que Jesus quis curar, ou ele falou, declarou, ou ele foi tocado, mas declara logo em seguida, conforme foi com a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia. Assim como aqueles leprosos disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. O que vocês querem que eu faça? Queremos ficar limpos. Sejam limpos. A palavra. O haja. E aí, nesse momento, meus irmãos, Jesus toca no caixão. É muito interessante esse cuidado do evangelista. Jesus toca no caixão. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, o morto era impuro. No morto não se tocava. Se embrulhava e a partir daí não tinha esse contato com o morto. Por que Jesus toca no tablado? Por que Jesus toca na prancha? Porque naquele momento que estava morto, precisava do haja, da palavra, da declaração. E Jesus chega diante daquele momento, toca. Quando toca, todos param. E Jesus chega para aquele que está morto e diz: rapaz, jovem, eu te digo, levanta-te. Aquele que estava deitado, com certeza se sentou. No ombro dos quatro. A palavra de Deus diz que aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Jesus devolveu a sua mãe. Quando isso acontece, irmãos, a gente não tem dúvida que onde Jesus chega é para que os projetos sejam retomados. Quando Jesus chega, a vida faz surgir as expectativas, porque Jesus é a vida, é a palavra da vida, é aquele que declara a vida, é aquele que tem vida, é aquele que devolve planos, projetos. Meus amados irmãos, eu creio nesta noite que Jesus quer devolver vida a muitas pessoas. Jesus quer devolver e fazer com que projetos sejam retomados em muitas histórias que talvez hajam por aí, ou quem sabe até aqui, em que alguém tenha dito assim: eu não tenho esperança que algo aconteça em nosso favor acerca deste problema. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui nesse lugar. O Deus que nós servimos é um Deus que não dorme e não cochila. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu creio, meus irmãos, que se nós fizermos aquilo que nós cantamos, Jesus tem palavra de cura, Jesus tem palavra de salvação, Jesus é o nome que está acima de todo nome, Jesus tem o nome que, quando é declarado, as trevas tremem e são derrotadas, porque onde há o nome de Jesus, a vida, a ressurreição e a esperança. Quando Jesus se aproxima, a vida traz a restauração da segurança e do amparo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando aquele autor da vida devolve àquela mulher o filho. Não seja mais desamparada. Não chores mais, não se entristeça. É exatamente dessa maneira que a gente entende que Jesus devolve àquela mulher a esperança. Toma aqui teu filho. Que nesta noite, meus irmãos, os irmãos nos ajudem a orar por todas aquelas mães que estão querendo seus filhos vivos de volta, libertos. Que toda aquela enfermidade emocional que tem trazido o sentimento de morte seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus,
e que famílias inteiras possam dizer: a vida chegou na minha casa por meio de Jesus. Amém, querido? Imagina os irmãos, a palavra de Deus diz que naquele momento, quando o jovem se levanta e começa a falar, que Jesus devolve aquele rapaz, aquela mãe, todos se enchem, diz a palavra, aqui na minha versão, de medo, mas não é medo. Não é medo de estar assustado, é de medo de reverência, é medo de temor, de tremor, de reconhecimento, que tal fato não pode ser, a não ser através daquele que tem toda a autoridade em todo tempo e em todo lugar. Mas, meus irmãos, retomem aqui comigo uma coisa aqui importante, para a gente fechar aqui a mensagem. Preste atenção no que eu vou fazer para fechamento aqui. Quando Jesus, como autor da vida, devolve a esperança, a gente precisa nos remeter agora lá na cruz. Lá na cruz. Porque aqui Jesus devolve a esperança para uma mãe que depois morreu e que possivelmente também o filho morreu. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra questão, que é o fundamento da nossa esperança e o fundamento da nossa fé. Quando Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim da Bíblia, o autor da vida, o Criador, um dia, ele de alguma maneira vem na terra. Ele vem na terra. E diz a palavra de Deus que ele permite, ele se entrega, ele se dá, por amor a todos os filhos, a todos aqueles que seriam filhos, eu e você. Todos nós somos filhos. Mas a palavra de Deus diz que este que morre na cruz, ao terceiro dia, é levantado e também fala. O que eu quero falar para vocês nesta noite é o seguinte: quando Deus nos devolve a esperança, é quando o Filho se levanta. Deus nos devolveu a esperança quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscita diante da autoridade que tem sobre a sua história, sobre quem Ele é. Ao terceiro dia, as mulheres vão ao sepulcro e o que elas ouvem é o seguinte: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão buscando aquele que está vivo entre aqueles que estão mortos? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Essa é a esperança da igreja. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, devolve para ela a esperança, que de alguma forma foi maravilhoso para ela, mas foi uma esperança nesta vida. Nós temos uma mensagem de esperança, que é para esta vida e para a eternidade. Jesus vive. Deus nos devolveu a esperança quando o Filho se levanta. A esperança da viúva de Naim é de alguma forma restaurada quando o filho se senta no tablado. Olha para um lado, olha para o outro e diz: mãe, com certeza ele falou isso. Mamãe! E Jesus: toma teu filho. Mas hoje nós temos uma esperança mais sublime, mais especial. Nós temos uma esperança para a vida toda. Jesus não sentou no tablado. Jesus removeu a pedra. Jesus saiu de dentro.
Jesus veio para fora. E Jesus começa a dizer: vai, mulher, e anuncia a todos que eu ressuscitei. E porque Ele vive, nós podemos crer amanhã. Nós podemos crer no dia de hoje, mas podemos ter a certeza de que a morte não é o fim. Nós temos esperança em Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Afinal, Jesus está presente nesse lugar. E porque Ele está presente nesse lugar, Ele é a esperança no Jardim Esperança. Ele é a esperança na minha casa e na sua casa. Amém ou não? Ele é a esperança para nós como região litorânea. Ele é a esperança para todo o Brasil e o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo passa, mas as palavras dele não permanecerão. Não, jamais deixarão de vivenciar aquilo que foi dito. A palavra de Deus permanecerá. O mundo passa. O mundo passa. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Tudo que está aqui está se cumprindo. A esperança, meu irmão, para todos nós. Por isso eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E eu quero perguntar nesta noite: há alguém aqui que quer colocar diante do altar do Senhor um pedido de oração? Talvez você chegou aqui nesta noite querendo colocar diante de Deus o seu pedido de oração. Eu quero convidar você a romper as barreiras, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Como é bom para nós entendermos que o nosso Deus é Deus que nos contempla, é o Deus do impossível, é o Deus que é Senhor. Se você nessa noite quer colocar diante de Deus alguma coisa, não precisa dizer o que é, mas sai do seu lugar e vem aqui. Faça como Ana, que chega diante do altar naquele dia, é até confundida, mas não tem importância. Ela diz para o sacerdote: não, eu sou uma mulher que trago no coração angústia. E a palavra de Deus diz que quando ela sai dali, já não era mais triste o seu semblante, porque o Senhor estava naquele lugar. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero pedir ao Senhor por sua vida. Mais alguém pode vir, que nós vamos orar ao Senhor. Talvez sua família precisa nessa hora de uma intervenção do Senhor. E é bom demais a gente ter Deus, porque a viúva de Naim, ao ser olhada pelo Senhor, ela teve a sua esperança restaurada. Que você saia do seu lugar, que você diga para Deus: Senhor, eu estou aqui e eu quero colocar-me diante de Ti. Vamos orar. Ó Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja as maravilhas que o Senhor operou no passado, mas as maravilhas que o Senhor tem operado no presente. Glorificado seja, Senhor, para sempre a obra de restauração, de esperança que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Aqui se encontra a tua igreja. Cada irmão tem os seus desafios. Cada irmão tem, ó Deus, nesta hora, algo especial para colocar diante do teu altar. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque a tua palavra diz que basta uma palavra do Senhor e o Senhor restaura. Basta um toque do Senhor, a cura acontece. Basta, Senhor Deus, a tua vontade ser realizada e grandes coisas também acontecem. Mas muito obrigado, porque acima de todos os milagres físicos, nós temos algo a te dizer. Obrigado pela salvação, porque a salvação se deu quando o Filho do Homem se levantou com poder e glória.
Obrigado, Deus, porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida eterna, não pelo que somos, mas por quem Jesus é. E te louvamos, e te exaltamos, e te damos graças e glorificamos o teu nome. Contempla cada irmão aqui à frente, cada pedido que está sendo colocado no altar do Senhor agora, e que, ó Deus, o teu nome, somente o teu nome, para sempre, seja glorificado. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.